Pois bem, eu quero compartilhar com os vereadores aqui presentes e cidadãos e imprensa o contexto que se dará ao meu voto acerca do relatório ora apresentado. Eu, em relação ao relator Jorge Cajuru, eu nunca desejei, nunca imaginei estar em rota de colisão com ele, como estou agora. Mesmo porque, diante do vereador Jorge Cajuru, eu me sinto uma formiga, tendo em vista o gigantismo dele, que todos sabem, todos conhecem. Quero compartilhar com vocês o fato de que durante uma boa parte da minha vida, eu fui fã do Cajuru. Fã. Me lembro bem, no fim da década de 90, eu era jovem e não perdia nenhum dos seus programas. Cá Entre Nós era um deles. E eu era fã do Cajuru por algumas razões. Como cidadão, sempre me incomodou muito os desmandos e a roubalheira no poder público. Sou profundamente incomodado com isso. E eu via os discursos do vereador Cajuru e as atitudes e as posturas dele através do rádio. Isso me fez admirá-lo muito. Eu falei, esse cara é o cara. Um cara, para ter uma coragem como a que esse cara tem, é excepcional. Não se tem precedentes, pelo menos aqui em Goiás, de alguém com tamanha coragem de enfrentar poderosos, de encará-los. Era essa a leitura que eu fazia. De apontar desmandos e desvios decorrentes da corrupção. O Cajuru foi embora de Goiás, todos acho que conhecem o contexto, e voltou mais recentemente, quando foi candidato a deputado federal, e agora como vereador eleito. Passei, portanto, a conviver com o vereador Jorge Cajuru depois das eleições para cá, precisamente durante o processo de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia. Tem uma experiência durante a campanha eleitoral que começou a me deixar a colocar em mim uma pulga atrás da orelha, quando, durante a campanha eleitoral, eu vi o vereador Jorge Cajuru se referindo ao candidato a prefeito Vanderlan Cardoso, aqui de Goiânia. Vanderlan Cardoso é meu amigo. Gosto, desfruto da intimidade dele, embora eu seja da base do prefeito Íris, eu gosto da intimidade do Vanderlan Cardoso. E eu vi o Cajuru fazer algumas afirmações acerca do Vanderlan nas redes sociais que me causaram um profundo estranhamento. Eu olhei e falei, gente, espera aí. Ele está acusando o Vanderlan de ser um canalha, de ser alguém perigoso, dissimulado. Sabe, eu vendo isso nas redes do Cajuru, falei, mas eu vejo o Vanderlan no dia a dia fazendo justamente o contrário disso. Que coisa estranha, fiquei com isso na cabeça. Quando da eleição da mesa diretora, eu estive participando do processo de eleição da mesa. E novamente, agora eu estava dentro do processo, eu não estava mais como espectador. E eu vejo o Cajuru todos os dias, ou quase todos os dias, nas redes sociais. Tem vereador fazendo isso, tá ganhando dinheiro e tal, não sei o quê, reunião e tal, com os bilionários do setor imobiliário e tá acontecendo isso lá. Eu falo, cara, eu estava lá. Eu estive nessas reuniões, em todas elas. O Cajuru está inventando, cara. O Cajuru está inventando. Beleza.
Mas eu falei, não. Tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo. Vim para a Câmara Municipal de Goiânia. Chegando na Câmara Municipal de Goiânia, comecei a conviver ainda mais de perto com o vereador Jorge Cajuru. Está sendo solicitada a presidência dessa mesa que o encaminhamento de voto, que nós possamos votar um tempo. Essa SEI sempre trabalhou com total liberdade. Nós nunca, quem nos acompanha, estipulamos tempo. Mas eu acredito que, em respeito aos cidadãos, vale a pena nós colocarmos agora em apreciação um tempo de, no máximo, 5 minutos para encaminhamento de voto. E, vereador Osé, está sendo solicitado que seja o foco do relatório. O senhor está trazendo assuntos que não são pertinentes a essa SEI. Então, eu vou colocar em votação e eu devolvo a palavra ao senhor. Sim, pode. Me estranha muito o Paulo de Tarso vir aqui reclamar sobre isso. Veja bem, eu vou fazer a manifestação do meu voto dentro de um cenário, de um contexto em que todos viram que me tentaram desmoralizar por completo. Eu estou aqui, diante dos fatos, desmoralizado para falar. Se eu não puder discursar em defesa da minha moral e da minha honra, como votar? Seria o mínimo de bom senso. Há bom senso aqui? Vereador, o senhor vai ser respeitado aqui, o senhor vai ter direito de falar. O senhor não precisa ser alterado dessa maneira. Até porque com essa atitude o senhor está me alterando também. Eu já estou ficando muito estressada aqui. Então vamos colocar um prazo de 10 minutos. O senhor acha suficiente o encaminhamento? O senhor terá 15 minutos para fazer o seu encaminhamento de voto. Respeito a sua vontade. E todos os outros vereadores também terão 15 minutos para fazer o encaminhamento de voto. E o senhor vai ganhar um bônus que vai ser zerado seu cronômetro a partir de agora. Minha presidente, muito bom senso. Muito obrigado. Então, comecei a conviver com o vereador Jorge Cajuru aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Comecei a observar algumas atitudes e alguns comportamentos reiterados do vereador Jorge Cajuru. Sempre que alguém me perguntava qual que é a sua opinião sobre o vereador Jorge Cajuru, eu falava assim, cara, não sei defini-lo. Não sei definir essa pessoa, Jorge Cajuru. Não sei ainda defini-lo. Mas alguns comportamentos dele saltam aos olhos. Primeiro, ele é apaixonado, viciado na autolouvação. Autoexaltação. Ele não fica 1 minuto sem se autolouvar, autoexaltar. Isso é um problema. É um problema. Ao meu ver, pode ser que para a maioria, mas ao meu ver tem algum problema nessa história. Segundo, ele se acha no direito de controlar a consciência dos demais vereadores da casa. Os seus requerimentos no começo do mandato eram apresentados em plenário na seguinte perspectiva e proposta: o vereador que não assinar meu requerimento, vou ler o nome aqui, e é porque tem o setor imobiliário no bolso, é porque é contra a população. E eu comecei, nos primeiros requerimentos eu assinava, depois falei, cara, eu não vou assinar esses requerimentos não. O Cajuru está se sentindo no direito, de conquistar o voto dos vereadores na base da ameaça, expondo-os ao ridículo,
apresentando-os como inimigos da população, eu não vou assinar. Cheguei nele e falei, Cajuru, eu não assino mais os seus requerimentos nessas condições. Se você quiser me convencer a assinar seu requerimento, eu assino. Agora, sob pressão, não. Cheguei nele e falei isso. E eu passei a conviver com o Cajuru diante desse comportamento, naquela história mais ou menos o seguinte: você é aquele fã que não quer acreditar ao conhecer o ídolo de perto. Mais recentemente agora, se descortinou diante dos meus olhos a verdade sobre, na minha perspectiva, quem é o Cajuru. E esse vídeo que foi mostrado aqui, para deixar isso bem claro. Votação do IPTU, aqui de Goiânia. Eu fui o único vereador que subiu na tribuna e no debate confrontei o vereador Jorge Cajuru, o vereador Clécio e o vereador Elias Vaz. Cajuru não admite ser confrontado. Ele é o dono da verdade. No dia ele disse, olha, você é um nada, Oséias, para eu querer tutelar a sua consciência. Eu não tenho que dar atenção para você, mas me estranhou que no dia seguinte, ou na semana seguinte, estava lá ele, concentrando todos os focos e todas as atenções em mim, nessa reunião, nessa sessão do plenário que vocês viram em vídeo, para dizer o quê? Subiu à tribuna e disse, vereador Clécio, é verdade que o vereador Oséias Varão disse que a CPI, você disse que a minha CPI seria anulada pelo plenário? Rapaz, quem convive com o Clécio sabe que ele é de estupim curto explosivo. Na hora que o Clécio ouviu isso, subiu na tribuna logo depois e acabou comigo. Acabou comigo, vocês viram o vídeo. Algumas coisas que o vereador Cajuru manipulou de maneira deliberada para conseguir um resultado. Ele queria, provavelmente, que eu esquentasse a cabeça, que eu explodisse. Eu não respondi aquele dia, não é porque eu não tinha o que responder, não. É porque errar é humano, perseverar no erro é burrice. Eu já tinha sido objeto de provocação há poucos dias e tinha explodido. Eu falei, não vou explodir. Vou ficar calmo e vou respondê-los depois. Então, qual é o cenário dessa conversa que o Cajuru levou para o plenário, gente? A conversa é a seguinte. No mês de março, note que o Cajuru deu a entender claramente que eu tinha afirmado por esses dias que o Clécio tinha me dito que a CPI seria anulada pelo plenário. Ele deu a entender. Se você ver, você entende. O Oséias acabou de falar, no programa dele fala assim, o vereador Oséias falou que a minha CPI vai ser anulada, pode? Pelo plenário. Mas a verdade é a seguinte, no mês de março, há quanto tempo atrás? 6 meses atrás, quando a CPI foi inaugurada, foi implantada, eu sentado do lado do vereador Clécio, o Clécio falou assim para mim, no ouvido, falou, Oséias, esse negócio de SEI, com objeto indeterminado, indefinido desse jeito, isso não funciona, a justiça depois anula isso. Eu nem sabia desse assunto. Aí o Clécio me falou isso há 6 meses atrás. Eu fui procurar estudar o assunto e identifiquei que realmente a Constituição Federal, a lei orgânica do município, diz que o objeto de uma SEI, de uma CPI, precisa ser definido, determinado. Aí me preocupou muito isso. Por quê? Porque eu queria muito que a SEI fosse efetiva, que ela produzisse resultado para combater a corrupção e a má gestão. Eu queria muito isso. E fiquei incomodado com isso, com medo de que a SEI fosse anulada. E aí, em uma determinada audiência da SEI, eu manifestei essa preocupação e disse assim, olha, o vereador Clécio, aí já foi 3 meses depois, no mês 6, o vereador Clécio me disse isso lá em plenário e tal, e o vereador Clécio está aqui, porque é o meu próximo vídeo que está aí, aquele vídeo que ele colocou nas redes sociais dele foi editado, eu estou com o vídeo completo. O vereador Clécio está presente na sessão, e o vereador Cajuru cortou. O vereador Clécio está presente na sessão me ouvindo dizer, há 3 meses atrás, no mês 6, que ele tinha me dito isso. E o vereador Clécio, a câmera filma ele e mostra e o Clécio estava quietinho. Não disse que eu estava mentindo. O Cajuru não mostrou isso. E aí,
ele, a fim de me desmoralizar, para que a minha fala nessa sessão tivesse nenhum valor, nenhum prestígio, nenhuma autoridade, ele criou uma artimanha, montou uma artimanha, para me colocar contra o vereador Clécio, como se eu tivesse afirmado aquilo durante esses dias. E esse assunto é do conhecimento do vereador Caju, que já foi superado na SEI. Nós pedimos um parecer da Procuradoria Paulo de Tarso. Eu pedi o parecer na época, há 3 meses atrás. O Paulo de Tarso disse: César, não se preocupe, não tem esse problema. E eu parei de questionar esse assunto. E eu nunca disse que a CPI, ou a SEI, o relatório do vereador Cajuru seria anulado do plenário. Mentira! Nunca disse isso. Eu disse naquela época que havia um risco da justiça anular os trabalhos e eu não queria que isso acontecesse. Eu não vou precisar colocar o próximo vídeo, eu acho que eu já consegui transmitir o que eu estou querendo. A minha conclusão, portanto, cidadãos, imprensa e vereadores aqui presentes, nós estamos diante de um homem maquiavélico, manipulador, autoritário, fascista, que vende uma imagem falsa para a população, engana dia após dia a população. Essa é a verdade. Alguém me aconselhou a não fazer isso aqui hoje. Eu tenho um assessor de comunicação, mas você não faz isso. Não confronta o Cajuru. Ele tem 150 mil seguidores, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, você não tem nada. Ele vai ganhar de você no discurso. Ele é melhor que você para discursar, para argumentar. Eu disse para o meu assessor, eu falei: olha, você não me conhece. Pela verdade, pela honestidade, pela coerência, pela sinceridade, eu estou disposto a perder qualquer coisa, inclusive uma eleição. Alguém, Oséias, se o Cajuru acabar com você nunca mais ganha uma eleição em Goiânia. Cara, tá gravado. Tô pouco me lixando. Se eu tiver que ganhar a eleição para esconder isso, para omitir isso, para colocar o rabinho entre as pernas, para omitir isso, eu não farei. Eu vou perder a eleição, mas com a verdade e com a honestidade. Não tem problema. Diante disso, presidente, pelo menos ao meu ver, com os fatos esclarecidos, e me sentindo, portanto, agora com moral para falar, eu quero dizer para vocês que eu sou advogado, já disse, vou repetir. A montanha pariu um rato. Esse relatório é uma piada. E eu posso provar. E eu posso mostrar. E eu posso evidenciar. Eu garanto para vocês, se eu começar a fazer algumas perguntas sobre esse relatório, o Cajuru nem sabe responder. Eu li o relatório. Eu li o relatório. O Cajuru, o que ele fez, majoritariamente, foi o seguinte: ele procurou processos que já estão em andamento na justiça, ações cujo Ministério Público já está investigando. Foi lá, chupou as informações e encheu. Obrigado, presidente. E encheu o relatório dessas informações. Basta você ver, está aqui, ó. Veja se o que eu estou falando é verdade ou não. Ele pega, chupa as informações dos relatórios do Ministério Público, das ações que já estão em andamento. Caso do viaduto no governo Íris, empresa Delta. Poxa vida. Assunto requentadíssimo, não é verdade? Já foi escândalo quanto tempo? Há vários anos atrás. Está processo judicial em andamento. Não, é a SEI. Agora está aqui para dizer que tem um escândalo com a Delta lá no viaduto. E que isso aconteceu aquilo. Não. Vocês estão de brincadeira comigo. Só pode ser piada. Então quer dizer que a SEI trabalhou para descobrir o que o Ministério Público já descobriu e que já está com processo em andamento. Isso é só um exemplo. Diante disso, considerando que eu não quero desgastar mais meus
pares, acho que já consegui expressar o que eu queria. Esse relatório é imprestável. Não serve para nada. Gente, ele faz as declarações e não chega a conclusões nenhuma. Ele não faz referência às provas. Não tem uma referência às provas. Aconteceu isso, isso e isso. Quem trabalha no ramo de direito sabe. Quando você faz uma afirmação, você tem que dizer no anexo tal, no número tal, está lá a prova. Não tem um caso aqui desse jeito. Essas malas aqui são show, gente, é show. Está fazendo show. A revolta dele de não ler o relatório resumido é porque ele queria fazer um show para a imprensa. É isso. É só isso. Não tem nada de consistente. É muito triste para mim, portanto, chegar a essa conclusão. Porque, incomodado que sou com a corrupção e com a má gestão, eu queria ter um relatório aqui para responsabilizar os crimes que ocorreram contra a administração pública nos últimos anos, mandar e comunicar aos órgãos públicos para prisão, para processar essas pessoas com fatos novos, com fatos que nós descobrimos aqui com o trabalho. Mas não é isso que está acontecendo. Diante desse fato, presidente, o meu voto em relação a esse relatório, eu pensei muito, vou aprovar? Porque aprovar esse relatório não significa nada. Aprovar, até para queimar a língua dele. Que ele foi para a imprensa ali agora e há pouco disse, eu já sei os votos. Eu acho que eu vou aprovar esse relatório. Presidente, meu voto é pela aprovação.